Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre o cenário que estamos vivendo, o que é o ensino híbrido, quais os benefícios de adotarmos o modelo híbrido de ensino e quais são os possíveis desafios da implementação do ensino híbrido dentro da escola. E que cenário é esse que estamos vivendo? A educação pós-pandemia habita um cenário que se apresenta de forma clara para todas as instituições de ensino do país, que é inevitável se adaptar para operar em um modelo híbrido de ensino. Esse é um momento de grande desafio, mas temos que lembrar que é justamente após momentos de grandes dificuldades que descobrimos possibilidades que antes não precisávamos explorar. Com essa pandemia, passamos a criar novos hábitos, a ter novos olhares e descobrimos novas ferramentas que potencializaram novas habilidades. O que aprendemos continua sendo útil e nos permite ir além do que acreditávamos ser possível anteriormente. As ferramentas que têm sido utilizadas para nos permitir realizar nossas rotinas escolares durante o distanciamento social, na realidade já existiam, só que agora temos a necessidade de usá-las em uma escala muito maior. Com isso, gestores e docentes acabaram por ter que acelerar a formação nas competências digitais, fazendo com que o ensino híbrido se tornasse uma realidade e uma alternativa fundamentada e recomendada para a retomada das aulas. Mas o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido ele não é novo e sua implementação prática é um processo lento, pois depende da formação de todos os docentes. O que vem acontecendo é que muitas escolas dizem que estão no ensino híbrido por darem aula simultânea, e isso não é ensino híbrido, porque o ensino híbrido, o aluno vai protagonizar o seu aprendizado. E o apenas dar aula simultânea, o professor continua sendo o centro do processo. O ensino híbrido é uma abordagem, não é uma metodologia, onde é possível aliar as aulas presenciais com o online para um melhor aproveitamento escolar, pois o estudante é considerado o centro do processo. As crianças podem vivenciar novas experiências com o uso das ferramentas online, o que contribui para o desenvolvimento de diferentes habilidades. Nessa abordagem, em que o online e o presencial se complementam, proporcionamos um aprendizado personalizado, pois o estudante possui flexibilidade de ambiente e horário para estudar, sem deixar de lado as interações sociais com os professores e colegas de classe que acontecem no presencial. E aqui entram sim as metodologias, como a sala de aula invertida, rotação de laboratório, rotação das estações e rotação individual, que nós veremos no outro módulo. E o ensino híbrido na educação infantil é um potencializador? Você sabia que o uso da tecnologia é um dos fatores que os pais consideram na hora de escolher uma escola? Então, ele é um potencializador, sim. É inegável que nossas crianças já estão nascendo imersas em um universo digital. Elas têm acesso muito fácil às tecnologias. Já utilizam celulares, tablets, computadores, tudo isso já faz parte do seu cotidiano. E nesse sentido, o uso da tecnologia deve ser um aliado para despertar a sua curiosidade e estimular seu desenvolvimento motor e sua linguagem. Inserir esses elementos na educação infantil fará com que as crianças tenham um aprendizado otimizado e extraiam o que há de melhor nos dois mundos, do online e do offline. É importante ressaltar que, para aplicar o ensino híbrido na educação infantil, é necessário que o uso das tecnologias sejam sempre orientadas e supervisionadas pelos educadores, e não apenas disponibilizadas para os alunos. Seu uso deve ser intencional e planejado, e o seu foco deve ser sempre para a melhoria da qualidade do aprendizado.
Um ponto que também temos que levar em consideração é o que nos diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, quando fala que as crianças elas só podem ficar expostas frente às telas por 2 horas diárias, incluindo inclusive a televisão. Então, o ensino híbrido vai nos possibilitar isso. Quando nós formos detalhar toda a metodologia através da rotação das estações, de laboratório, individual, sala de aula invertida, nós veremos que é a possibilidade da criança planejar o seu conhecimento, tendo outros ambientes de estudo, incluindo a tecnologia, mas não quer dizer que ela vai ficar 100% exposta a esse ambiente virtual. Quais os benefícios que o ensino híbrido traz para o estudante? É consenso entre os pesquisadores três benefícios: a autonomia do estudante, a flexibilidade de ambiente e horário de estudo e a conexão de saberes entre professores e alunos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Autonomia. Quando a gente fala de autonomia na educação infantil, nós temos que ter claro que esse conceito ele tem pré-requisitos para a criança se tornar autônoma. Tanto é que a gente trabalha muito com o conceito de independência na educação infantil. Mas se nós trabalharmos com esse cotidiano e as possibilidades que esse ensino híbrido traz, principalmente em relação à pesquisa de interesse, né, em relação ao que a criança quer aprender, a gente vai caminhar para uma autonomia. E tornar os alunos mais autônomos é uma premissa do ensino híbrido. Ele vai incentivar a pesquisa e o estudo independente do educando. Isso fará com que eles tenham maior capacidade de coordenar suas tarefas do dia a dia e aprimorar a sua disciplina. E isso a gente pode fazer no universo infantil, desde que a gente respeite as etapas de desenvolvimento em que ele se encontra. Os pais e os responsáveis também podem estar mais inseridos na vida escolar das crianças com essa abordagem de ensino, pois ele vai ver as atividades entregues ou através da via do portal do aluno, ou já adiante escolar, e-mail e até mesmo por videochamada ou WhatsApp. Vamos falar um pouquinho sobre a conexão entre alunos e professores. Com as aulas acontecendo no digital, a conexão vai além de todos estarem no mesmo ambiente virtual. Ela visa promover a interação e a participação dos estudantes, e as aulas tendem a ser menos expositivas e mais participativas, o que vai acabar proporcionando maior proximidade entre os próprios alunos. O compartilhamento das informações e conhecimentos para solucionar uma possível questão vai aumentar a interatividade da turma, e esse é um dos princípios que fazem com que essa abordagem dê tão certo. Quando a gente fala de alunos maiores, é mais fácil para a gente vislumbrar este cenário. Exemplo: o professor dá uma temática e o aluno vai estar procurando em um ambiente virtual sobre essa temática, um outro aluno vai pesquisar em outro ambiente virtual. E como isso pode acontecer na educação infantil? Na educação infantil, esses ambientes serão direcionados pelo professor. Se nós estamos falando sobre desperdício da água, o professor vai colocar um ambiente virtual para determinado aluno que vai falar sobre música, um outro ambiente virtual que vai ser um jogo falando sobre isso, e um outro ambiente virtual que pode ser um vídeo falando sobre o desperdício da água. Depois, esses saberes serão conectados. Aí é onde o aluno vai protagonizar o conhecimento, vai protagonizar o que aprendeu com aquele ambiente virtual. Agora vamos falar sobre o último ponto, que é consenso entre os pesquisadores em relação aos benefícios que o ensino híbrido traz, que é a flexibilidade do tempo e do ambiente de estudo. Uma das principais vantagens do ensino híbrido é permitir que o estudante tenha flexibilidade de horário e ambiente para estudar. As crianças podem vivenciar novas experiências com o uso das ferramentas online, o que contribui para o desenvolvimento das diferentes habilidades. Então, a criança vai poder manipular o seu tempo e a forma como ele vai explorar aquele objeto de conhecimento.
Com isso, podemos propor trilhas de aprendizagem, diários de registro, apresentações de pesquisa, atividades gamificadas. E quando eu falo de gamificação, não é pensar em jogos prontos, e sim em atividades que gerem desafios, que à medida que o aluno vai acertando, ele vai para a etapa seguinte, como se fosse um jogo, mas sempre propostas que sustentem a possibilidade de unir a interatividade com a aprendizagem significativa aos ambientes digitais e esse protagonismo da aprendizagem. O ensino híbrido tem seus benefícios, mas também traz seus desafios, principalmente no que se refere à implementação nas escolas. Vemos três grandes desafios: acadêmico e pedagógico, estrutural e tecnológico, e a parceria com a escola e com a família. Sobre o preparo acadêmico e pedagógico, precisamos formar os professores e as famílias para que eles utilizem as tecnologias disponíveis para integrar o ensino e jamais substituí-lo. Precisamos ter treinamentos e ambientação dos professores com as ferramentas que a escola decidiu usar e mostrar. Aí entra o estrutural e tecnológico. E mostrar, inclusive na prática, como o uso pode contribuir no planejamento e execução das aulas. E comunicar às famílias, aos pais e alunos como isso vai acontecer. Outro ponto a definir é sobre organizações de turmas, métodos avaliativos, frequência, tipos de atividades de maneira clara para que os pais e alunos compreendam a proposta desse tipo de ensino. Com isso, precisamos ter um planejamento muito bem elaborado e pensado. Agora eu vou falar especificamente para a educação infantil. Um desafio, visto que as crianças não têm autonomia para manipular esses ambientes virtuais sozinhas, né, com independência. Primeiro, é importante que a instituição e os professores estejam abertos para incluir nos planos de aula ferramentas e soluções que ajudem a transformar a experiência de ensino e aprendizagem em algo realmente atrativo para as crianças. É preciso que acreditemos nisso. E um ponto que a gente vê que vai corroborar muito com o ensino híbrido é o trabalho com a pedagogia de projetos. A pedagogia de projetos torna a aprendizagem ativa, interessante, significativa, real e atrativa para o aluno, pois a gente vai trabalhar com o cenário de interesse dele, englobando a educação em um trabalho agradável, sem impor os conteúdos de forma autoritária. Quando a gente trabalha com a pedagogia de projetos, a gente vai trazer as práticas sociais e culturais que essa criança está inserida. Nós vamos valorizar os conhecimentos prévios que a criança tem em relação a determinado assunto. E a gente vai elaborar propostas que contemplem as múltiplas linguagens, pois a gente sabe que as crianças aprendem no seu tempo e que cada uma tem seu estilo de aprendizagem. Agora, trabalhar com pedagogia de projetos não é a coordenação, a direção, pensar um projeto e colocar para o professor executar. Quando a gente fala em trabalhar com o aluno, é fazer com que o aluno protagonize esse momento de aprendizagem, é fazer com que o aluno participe deste planejamento. E através de uma pergunta simples: o que queremos estudar? E a partir dessa pergunta, várias ideias surgirão e vocês poderão fazer votação, vocês poderão trabalhar com gráfico, vocês poderão trabalhar com elaboração de pensamento, porque aí nós veremos que tem algumas palavras, algumas perguntas, né, que podem conduzir esse processo, como: o que queremos saber, o que já sabemos sobre esse assunto, como vamos fazer, o que vamos fazer, quando vamos fazer e, no final de tudo, o que aprendemos. E nesse ambiente de pedagogia, de projetos, a gente vê muito a questão do ensino híbrido, porque a gente pode colocar vários ambientes para as crianças explorarem, pesquisarem a temática que eles querem trabalhar.